Olá, está no ar o A Palavra é Tua, o podcast do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul. E hoje vamos falar de mídia impressa. Jonatas Costa, gerente do Correio do Povo, está aqui comigo, meu parceiro Alander, e nós vamos conversar um pouco sobre essa mídia que sobrevive há tantos e tantos anos e que já sofreu tantas modificações, principalmente o nosso Correio, né? Aqui no Rio Grande do Sul, é um jornal para contar muita história. Seja bem-vindo, Jonathan. Bom, vamos começar. Tu é bastante jovem, né? E tu tem uma carreira muito consolidada dentro do Correio, um jornal muito antigo. Queria que tu te apresentasse e contasse como é que tudo isso começou, aquele estudante que começou no Correio e que hoje está desenvolvendo esse trabalho brilhante. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Eu gosto bastante de falar da minha trajetória no Correio, não só pelo Correio, porque é um jornal do qual também tem a trajetória do Correio se confunde com a história do próprio estado do Rio Grande do Sul. Então é uma história muito bacana de acompanhar, mas também porque foi o definidor assim, da minha carreira. Pelo Correio, eu brinco sempre, já falei várias vezes, em que eu aprendi o melhor, como fazer as coisas, como não fazer as coisas, aprendi acertando e errando, e eu acho que a melhor maneira da gente apresentar, né, e aprender as coisas é na lida mesmo, né? Eu entrei no Correio em 2010, então lá se vão 14 anos, agora que eu 14 anos. É verdade. E eu entrei como estudante, estagiário na época. Era o site do Correio do Povo, foi criado em 2007, se eu não me engano. Não, se eu entrei em 2010, ele foi criado 2 anos antes, mais ou menos assim. E aí eu entrei uma das primeiras equipes ainda do site como estagiário. Na verdade, a gente fazia ali era a separação de agências, de conteúdo que vinha das agências, e auxiliava com a publicação de conteúdo no site. Mas eu também sempre fui muito inquieto, assim, desde o início da faculdade. Eu sempre gostei de entender como funcionavam as coisas e propor mudanças e tal. E aí eu fiquei 2 anos ali com o pessoal da web, até que eu resolvi, morava em Alvorada na época, e resolvi fazer um jornal, criar um jornal. Olha eu estava na faculdade, e aí, sempre na cadeira de empreendedorismo e jornalismo, né? A gente tá falando lá de 2010, né? 14 anos, muita coisa mudou. Mas era basicamente o que era empreender no jornalismo 14 anos atrás. Abri uma assessoria de imprensa especializada, uma assessoria de imprensa de esporte, uma assessoria de imprensa de moda. Basicamente era isso, sim, né? As discussões. Era o mais novo que se tinha ali, de criar coisas, nichos. E eu nunca gostei muito, eu sempre gostei de redação. Mesmo não entrando no Correio do Povo em 2010, mas antes disso eu sempre gostei muito de trabalhar do Hard News. O Hard News para mim sempre foi essencial. E aí então decidi, por que não abrir um jornal? Já em 2010 isso já era meio impensável, assim, porque abrir um jornal em 2010, hoje é mais impensável ainda, mas ainda assim em 2010 já tinha uma especulação de por que fazer isso. Mas resolvi fazer, estava na faculdade. Acho que o ambiente da faculdade também é um ambiente para a gente experimentar as coisas, aproveitar a rede de contatos. Eu sempre indico isso para os estudantes: façam rede de contatos. E a faculdade é para isso, é para te conhecer pessoas, conhecer o mercado, saber quem está onde, porque o teu colega que talvez não goste muito dele conversando, mas talvez ele vai ser um chefe, talvez ele vai ser alguém que vai te indicar para uma vaga ali na frente. Saber onde estão as pessoas, quem são as pessoas é essencial. E a faculdade é ótimo para isso. Então eu resolvi abrir o jornal. Aí eu fiz isso no Correio, eu resolvi sair do Correio para focar nesse projeto. Eu pedi para sair no Correio em janeiro de 2012. Abri o jornal, a ideia inicial era fazer um site, como eu trabalho no site do Correio, eu fiz um site só sobre notícias de Alvorada. Alvorada, aqui do lado de Porto Alegre, 230 mil habitantes, num território desse tamaninho. Sim. E não tem mídia, tinha uma mídia local muito ainda tradicional, assim, com jornal impresso, PB e tal. E eu resolvi abrir um site. Só que daí, da ideia de abrir um site para abrir um jornal impresso, semanal, e enfim, foi um passo, sabe? E as coisas acabaram fluindo e eu acabei abrindo em março de 2012, criando o Alvoradense, que foi um jornal que nasceu impresso, semanal, e que tinha um site também. Só que eu era, assim, um excelente
aprendiz de jornalista, porém não sabia nada de administração. E em 4 meses eu fali o jornal. Olha. Porque qual é a cabeça de jornalista? Eu quero a melhor equipe, eu quero colocar... Porque até hoje, o gerente de jornalismo, eu quero a melhor equipe, eu quero mais repórteres. Sim, se eu tenho 20 repórteres, eu preciso de 21. Sim. Se eu tenho 25, eu preciso de 26. Você sempre precisa de um a mais. Sempre precisa de uma equipe a mais, de um equipamento melhor e tal. E a cabeça de jornalista, agora na minha empresa, eu posso fazer o que eu quiser. Claro. Eu vou contratar os jornalistas, os melhores jornalistas que eu achar aqui, eu vou pegar melhor equipamento e tal. Então eu gastei todo o dinheiro que eu tinha montando o Jornal dos Sonhos. E aí eu fali a empresa com 4 meses, porque eu não tinha como administrar aquilo. Mas eu criei um produto editorialmente muito bom. E deu muito certo. Assim, logo quando ele saiu, as pessoas perceberam que era um produto diferenciado. 2012 era um ano de eleições municipais. Então também era importante, porque daí eu podia posicionar o jornal, fazer uma cobertura. E assim, eu brinco que as grandes inovações do Alvoradense, nenhuma delas foi reinventar a roda, sabe? A minha ousadia era fazer isso em Alvorada. Era fazer o que todo mundo faz, mas fazer isso em Alvorada, que não se fazia. O diferencial era esse. E deu muito certo. Como tinha um produto muito bom, fali a empresa, mas ainda tinha uma demanda muito grande de audiência. A audiência do site aumentou muito. E nisso eu comecei a fazer grandes coberturas em Alvorada e começou a chamar atenção aqui em Porto Alegre. Então eu comecei a fechar parceria com o Record, aí o Correio, que eu conheci o pessoal do Correio, porque rede de contatos é essencial. Então daí o pessoal começava a pegar as matérias do Alvoradense, Band, SBT, a gente começou a expandir. E a ponto de que chegou no final do ano, eu mesmo com o jornal sem dinheiro nenhum, sem conseguir, eu tive que dispensar a equipe, fiquei com 2 pessoas só e ainda assim eu consegui manter o jornal e foi entrando anúncio, e eu fui conseguindo reestruturar a empresa. Eu estava me formando na faculdade ainda. Então eu resolvi fazer meu TCC sobre como eu montei um jornal e como eu fali o jornal. Esse foi o meu TCC. Foi um case... Foi um case na prática, assim, pra ver como que faço na prática. E eu sempre gosto muito de usar teoria e prática, né? Porque teoria sem prática não dá certo. É verdade. Prática sem teoria também não dá. A gente tem que misturar as duas coisas. E aí eu usei isso na prática com o meu TCC. Tirei 10 no meu TCC e apliquei ele na empresa. Então, agora eu consegui parar, olhar tudo que eu fiz de errado. Usei a academia para isso e agora eu vou usar na prática a teoria que eu acabei de escrever. Eu escrevi um estudo enorme sobre como é que eu fiz isso. Agora vamos fazer na prática. Eu comecei a remontar a empresa. Voltei pro Correio no mesmo ano, em 2012. Aí eu brinco que eu saí no Correio com férias estendidas. Eu saí em janeiro e voltei em novembro, assim. Foi só para organizar mesmo as coisas e retomei o Correio. Então eu voltei pro Correio e continuei remontando o jornal. Aí o jornal foi crescendo. E o Correio do Povo, aí eu me formei em 2014, em 2013, eu me formei. Em 2014 eu fiz a formatura e já fui chamado. Daí o Correio me promoveu para ser diagramador, que era a vaga que eu tinha disponível. A experiência de ter montado um jornal também me deu possibilidade, sim, eu sabia diagramar, eu sabia editar, eu sabia fazer fotos, porque, imagina, o jornal tu é tudo, tu é Teve que dono se virar e o estagiário, tu faz tudo ao mesmo tempo, fecha anúncio e monta matéria. E aí isso me deu uma experiência muito ampla, assim, de redação. E no Correio, então, assim, eu tinha o melhor dos mundos, porque o Alvoradense eu podia pirar, fazer tudo que eu achava que era legal e testar na prática e ter a responsabilidade comercial disso, porque eu tinha entendido que não adiantava fazer um jornal maravilhoso se eu não tiver como pagar as contas no final do mês. Exatamente. E no Correio eu tinha a visão tradicional, de uma redação tradicional, grande, potente, como é que eu ia administrando isso, como funcionava e como não funcionava. O que no Correio do Povo eu tinha que prestar atenção e que fazia sentido eu prestar atenção também no Alvoradense. Isso deu muito certo, assim, então levar os 2 projetos me ajudou muito, tanto no Correio do Povo quanto no Alvoradense. O Alvoradense eu podia extrapolar, então isso eu ajudava, e aí no Correio eu levava isso, sabe? Por que a gente não faz isso diferente? E eu comecei a implementar algumas coisas diferentes no Correio, mesmo sendo diagramador. Eu fiz o projeto gráfico do Correio, e já com o Pedro Dreyer, que era nosso diretor, na verdade, nosso segundo vice-presidente aqui do sindicato. Justamente, o Pedro foi aliás, uma coisa muito legal no Correio. Desde o início, eu sempre tive colegas que me abriram as portas, que me incentivaram. O Pedro foi é até hoje um deles, mas outros vários colegas, assim, eu entrei em Correio como estagiário, hoje eu sou gerente de jornalismo, né? Então eu sou chefe de todos os meus ex-chefes.
E nenhum deles, em nenhum momento, falou: ah, não, mas tá crescendo demais, não, porque segura. Nunca. Todos foram assim, incentivaram. O Pedro foi um dos primeiros a me tirar, me olhou na web e falou: traz ele pra diagramação. Eu precisava muito de uma vaga, não sabia qual era a vaga, e surgiu uma vaga na diagramação quando eu tava me formando. E aí o Pedro foi lá: não, leva ele pra diagramação. O Thelmo comprou a ideia, o Thelmo é outro também que sempre me incentivou. Então acho que isso é muito bacana, assim, pra quem tá na outra ponta, sabe, que é chefe. Dá liberdade para a pessoa avançar, porque precisa muito disso. E eu sei que não é assim, não é sempre assim. Sim. Nem Infelizmente. todo mundo tem essa liberdade de conseguir ter pessoas que te permitam caminhar, né? E no Correio eu sempre tive isso. Aí eu continuei a trajetória com o Alvoradense, fiz grandes coberturas no Alvoradense. Meu primeiro prêmio Ari foi pelo Alvoradense, foi uma cobertura de enchente e que deu muito certo, assim, foi uma cobertura que me marcou muito. E aí fiz isso, e aí chegou em 2019, se eu não me engano, agora não lembro a data, foram 5 anos depois, eu cresci, o Alvoradense era um projeto muito grande, tinha uma audiência enorme, era super respeitado. A gente fez 2 coberturas eleitorais, a segunda cobertura eleitoral a gente fez um debate, assim, a cabeça de quem quer sempre fazer mais. Aí eu resolvi fazer um debate eleitoral. Não é nenhuma novidade fazer debate em eleição municipal. Sim. Em Alvorada isso era inédito. Sim. E aí fazer um debate, trazer todos os candidatos para dentro de um ginásio, com 2.000 convidados, transmitido ao vivo, em rede, nas redes sociais, em rádios locais, com telão na praça, para que acho que tinham 5.000 pessoas assistindo ao vivo no telão. Tinha mais 30 mil streams ao vivo nas redes sociais, mais as rádios, mais o público dentro do ginásio. Foi um mega evento. Claro. Deu muito certo. Isso foi o tamanho do jornal, sabe? O jornal realmente ganhou uma proporção muito grande. E a ponto de eu precisar decidir. Eu sabia que em algum momento eu ia precisar decidir, ou o Alvoradense ou o Correio. Só que o Correio me veio com uma proposta de ser coordenador multimídia, que era... O jornal estava passando por um investimento da área de multimídia, e aí me ofereceram essa vaga que não existia, era uma vaga que eles estavam criando. E aí eu fiquei com 2 corações, mas vi que o Alvoradense dependia muito mais energia minha do que esse projeto no Correio, que era... O Alvoradense sabia onde estava indo, né? Estava consolidado, estava redondo, era só ir maturando ele. E eu sou muito de apostar em desafios, sabe? E o Correio do Povo tá me dando um desafio novo, sabe? Olha, tô criando um setor, eu preciso que tu crie esse setor, tu cria a demanda, tu cria o fluxo de trabalho, tudo novo, tudo do zero. E isso pra mim me pegou muito. Daí eu acabei e na verdade eles não me pediram pra deixar o Alvoradense, mas eu percebi que eu não ia conseguir tocar as 2 coisas juntas. Aí eu aceitei o desafio do Correio, anunciei que ia fechar o Alvoradense, porque eu também não queria deixar o jornal definhando, assim, né? Sim. Tinha uma história bacana, ele tinha que encerrar bacana. Só que daí veio proposta de compra do jornal, que eu também nunca imaginei, que eu ia criar uma coisa e que depois eu ia vender essa coisa. E hoje o Alvoradense continua existindo em Alvorada, não é mais meu. E aí tu vê que algo que tu criou continua lá, sabe? Tem a sua história, claro. trajetória, isso é muito bacana. Sim, então... e pra quem mora em Alvorada, assim, é tradicionalíssimo de Alvorada, assim. Pois todo então, mundo conhece assim, o Alvoradense. Foi muito, assim, eu tive um reconhecimento muito grande e eu morava em Alvorada, mas não vivia a cidade. Então meio que pra cidade surgiu do nada, sabe? Sim. Quem é essa pessoa que, porque é político bancando, porque eu tive muito disso, né? Claro. A gente nasceu no ano eleitoral, e aí lá o candidato, na época, o candidato que era prefeito, em 2012, era do MDB, se não me engano. E não era do MDB, mas era de um partido de direita, não era do MDB não. E aí pensar, então o PT, a esquerda que nasceu com... Aí sempre foi assim, né? Em 2012, isso aí é um jornal feito pelo PT. Aí ganhou o candidato do PT na eleição. O PT assumiu a prefeitura. O que aconteceu? Em fevereiro, o primeiro feriado da gestão nova, todos os postos de saúde fecharam e a gente fez uma matéria, olha, as pessoas estão precisando de atendimento, e fizeram um feriadão de carnaval em toda a rede pública. Mas são viúvas do governo anterior. Assim, mas como assim? Até ontem o primeiro feriado. Teve toda uma especulação. Então assim, eu aprendi que a questão o meu Alvoradense, o lema era esse: eu preciso de audiência. Eu tô vindo do zero, eu não sei, não tem ninguém me bancando, o dinheiro foi eu que consegui, eu queimei todo o dinheiro depois e fiquei com um monte de dívida. Não tem ninguém me dando, ninguém me conhece. Então o que eu preciso? Audiência. Sim. Se eu tiver audiência, se eu tiver os leitores do meu lado, independente de quem vai assumir a prefeitura, vai ter que me receber, vai ter que me ouvir, vai ter que responder as nossas perguntas, porque senão eu vou ser mais algum que vai mandar um e-mail e não vai nem ser respondido, sabe? Então isso sempre foi meu foco, buscar relevância, e isso deu muito certo com o Alvoradense. Quando a gente entrou com jornalismo profissional,
mesmo, mostrando, olha, isso aqui é errado, isso tá certo, e cobrando nesse sentido, não perseguindo, e focado no serviço, as pessoas compraram a ideia. E aí a gente ganhou uma audiência muito grande logo de início, e se tornou respeitado. Então, sim, minha experiência desse início foi muito bacana. O Alvoradense foi uma segunda faculdade que eu fiz dentro da faculdade. E ter feito isso quando eu era acadêmico ainda me ajudou muito. Claro. Porque tinha os professores do meu lado falando, olha, é assim, a teoria é assim. Mas na prática agora tu vai ver como é que funciona o negócio. Porque misturou empreendedorismo, né? A coragem de empreender e também essa questão do senso humanitário e da função social do jornalismo, que é cumprir as funções sociais de necessidade da cidade, assim. Então isso é muito sabe bacana. Que ter essa visão, assim, de que tu tem que fazer, prestar o teu serviço, mas tu também, uma coisa não tá contrária à outra, porque as pessoas pensam o seguinte, ou o cara é um jornalista militante que fica só olhando pro lado social e não quer saber do financeiro, ou é o cara, um jornalista business, que só quer saber de faturamento, encolher folha e ganhar e lucrar. Não existe isso. Tu precisa entender que para te prestar o serviço social, tu precisa bancar. Alguém tem que pagar essa conta. Exatamente. Sabe? E uma coisa não é diferente da outra. Então, saber equilibrar isso, saber que eu preciso financiar o trabalho, a redação, porque ela também vai me ajudar no social, e não descuidar do social, porque na hora de pegar para capar, eu vou deixar de fazer uma matéria porque vai atrapalhar um anunciante, mas aquele anunciante, o anúncio que ele vai me pagar, não banca as assinaturas que eu poderia ganhar desse outro lado. Ter esse equilíbrio é essencial. Sim. Não dá pra te imaginar que o mundo é uma dicotomia, assim, que só funciona de um lado ou de outro, sabe? Tu tem que entender que tem que ter um equilíbrio nisso. Então, isso eu aprendi na prática, assim. Até Perfeito. hoje isso vale, né? Eu acho que existe uma cadeira de empreendedorismo dentro da faculdade de jornalismo, né, hoje em dia. Tem que admitir que não foi à toa que eu falei a empresa, né? Porque eu fiz 2 vezes a cadeira de jornalismo. Sim. Uma na prática mesmo. É que, na verdade, quando eu fiz... nossa, eu sou muito... prático para as coisas, sabe? Eu preciso visualizar as coisas. Não adianta tu falar se eu não ver isso, aplicação na prática disso. E então algumas cadeiras eu lembro que eu tive muita resistência porque era assim, blá, 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 e não via aquilo, sabe? Isso me irritava. Só que na época também, 14 anos atrás, eu tinha bem menos paciência, né? Hoje eu aprendi a ter um pouco mais de paciência para algumas coisas. Então aquela ideia de que, saco, sabe? Não me interessa, não sei. E aí eu abandonei a cadeira de empreendedorismo, a primeira cadeira que eu fiz, porque eu achei um saco. Aí, nesse processo, eu abri o jornal. E aí deu errado. Eu disse, poxa, se eu tivesse prestado um pouco mais de atenção em algumas coisas, talvez não desse isso. Aí eu refiz a cadeira de empreendedorismo. Aí sim, aí eu percebi que algumas coisas não adianta, tipo, é isso que eu falei, tu tem que, né? Como é que tu vai montar uma empresa e não faz nem a parte contábil, entendeu? Tu acha que é assim, o dinheiro vai entrando, tu vai pagando, sem ter noção de que eu preciso investir, quando que vai ter esse retorno. Fechar anúncio, eu consegui um anúncio, fechou, ótimo. Quando que vai entrar isso na conta? Exatamente. Vendeu para governo, estado, para prefeitura, para órgão público. Uma coisa é fechar o orçamento, outra coisa é fazer o faturamento, outra coisa é processar o valor, outra coisa é entrar na tua conta. Isso vai 4, 5 meses de um coisa. Para quem estava começando o jornal, eu precisava do anúncio, eu precisava que ele pagasse ou à vista ou na semana seguinte, porque toda semana eu tinha que pagar jornal. Sim. Sabe? Essa ideia eu não tinha na cabeça isso, sabe? Hoje no Correio, não me preocupo com a parte financeira, contábil, mas eu me preocupo com o caixa da empresa. Eu preciso saber que o jornal tá bem, tá com a conta no azul, porque eu preciso fazer investimento, eu quero fazer uma cobertura maior. Eu tenho que ter recurso para mandar gente pro Vale do Taquari de emergência. E para isso eu preciso ter a casa organizada, sabe? Então a gente vai equilibrando, a gente chega, olha, tem um projeto aqui que editorialmente eu quero ele, mas ele também tem um viés comercial que poderíamos explorar aqui. Tem coisas que só faço se o comercial vender, tem outras coisas que eu vou fazer se vocês vão vir ou não. Então ter essa cabeça assim dos dois lados eu acho que é essencial pra gente conseguir avançar. Não, e imagina, né? Tu tinha que fazer tudo isso sozinho. Dentro de um jornal como o Correio do Povo, tem o cara que só se preocupa em vender o anúncio. Isso é essencial. Não, tem uma banca tem um departamento. Tem um departamento jurídico. Pensa bem, porque exatamente. Assim, no jornal, no Alvoradense eu vendia, eu diagramava, eu fazia as pautas, eu fazia a capa, montava o impresso, montava o site, e depois quando dava problema, eu tinha que ir atrás de um advogado para me defender, porque o jornalismo também precisa de um jurídico forte para poder chegar não hoje é no tão correio, simples. entrar uma notificação e eu só passar pro departamento jurídico e eles vão resolver, depois vão me chamar para dar um... É maravilhoso. É maravilhoso. Então, assim, realmente precisa ter essa noção de todo... Eu gosto muito, hoje, como sou gerente,
eu não precisaria mais ir pra rua, fazer matéria, mas eu ainda gosto muito de fazer isso. Eu gosto muito do Hard News. E ano passado foi um ano assim, de chuvaradas e grandes desastres climáticos. Em todos eles eu me meti na cobertura, fui pra rua. Agora, foi mês passado? Não, esse mês ou dezembro que teve já tanta coisa que... Teve nesse mês. Janeiro agora. Janeiro foi bem pesado. Isso, a questão da luz e tal. Isso. Eu tava na Freeway. Eu fui levar meu filho na casa da minha mãe pra ele passar a noite lá, porque eu sabia que ia ter temporal, assim, eu não vou poder ficar, e ele tinha que ficar comigo naquele dia. Eu não vou conseguir, amanhã vai ser um dia complicado de cobertura, é melhor eu levar pra avó dele. Levei, quando eu tô voltando de Alvorada pra Porto Alegre, peguei todo o temporal, aquele temporal, na Freeway. E aí o Uber, aí aparecem as pessoas, o Uber assumiu a personalidade de meu produtor. Quando ele percebeu que eu era jornalista, ele embarcou na ideia. Ele disse, não, vamos lá, porque tava realmente chovendo muito na Freeway e os carros todos pararam. Correto era a gente parar. Sim. Mas ele sabendo que eu tava no telefone, aí tá caindo isso, tá só o que? Aí eu tweetando coisa, ele, não, a gente vai indo bem devagarzinho porque eu sei que tu precisa chegar, né? Eu, tá, tudo bem, vamos lá. Daí a gente tava olhando só pelo Easy pra ver onde a gente tava, porque não conseguia nem enxergar nada. Aí foi indo, e eu colocando, tweetando coisas pro jornal. Chegou na Arena do Grêmio, parou tudo. E aí eu liguei pro jornal, aqui no centro tinha caído a luz, o jornal estava às escuras, estava sem internet, estava sem luz, então eu tinha equipe no jornal que não conseguia trabalhar. E eu estava na rua. Aí eu assumi a cobertura de dentro do Uber. Sim. Aí fiquei trabalhando nisso, liga o Telmo da redação, olha, alagou o quarto distrito e o nosso industrial fica ali no quarto distrito, sim, na Vontade. Exatamente. Alagou, tem 3 metros de água dentro da caixa de motor. Nossa. Não vai rodar o jornal. Já tinha rodado o primeiro clichê, porque a gente fecha um clichê pro interior do estado e depois reabre e fecha novamente umas 11 da noite, meia-noite, dependendo da necessidade. E o temporal foi umas 9h30, então já tinha rodado o primeiro clichê do interior, saiu o jornal do interior e o jornal, que é o maior lote, que pega não só Porto Alegre, mas pega o sul do estado, pega litoral, pega norte, todo esse sai mais tarde. Não conseguiu rodar. Aí o Telmo, olha, não sei o que a gente vai fazer. Aí eu tava no Uber, sem espera, faz o seguinte, eu vou pra redação, a gente reabre o jornal, atualiza todo o jornal e a gente, já que vai ter que rodar digital, vai ter que ser digital, a gente entrega uma edição digital atualizada. E aí eu não tenho horário para fazer isso, posso fazer na madrugada, espera que deixa eu focar na cobertura ao vivo e depois a gente volta para a redação. Só que não dava o trânsito, parou. Eu tava no Uber e daqui a pouquinho eu falei pra ele, Saura, eu vou ver o que tá acontecendo, porque passou uma ambulância por nós, assim, de repente aconteceu um acidente ali na frente. Sim. Aí eu falei pro Uber, não sai daqui, não sai, eu vou voltar pro carro. Ele, não te preocupa. Aí nesse tempo o Uber ainda me conseguiu o carregador, porque eu tava com 10% de bateria, me conseguiu o salgadinho, tá com fome, tá com sede, ele foi puxando um monte de coisa assim pra mim, virou meu produtor mesmo. Aí saí porta fora na Freeway, correndo, tinha caído o pórtico ali na frente, uma placa enorme na frente da arena do CT do Grêmio. E trancou todo o trânsito ali. Daí eu tinha que esperar um caminhão chegar pra rebocar aquilo, pra abrir pros carros passarem. Aí eu percebi, que eu ia demorar muito tempo pra ficar ali. E segundo, que aquilo ali era uma baita cobertura, né? Claro. E eu puxei o celular e já comecei a fazer. A gente tá aqui, lá e comecei a twittar as coisas. E aí nesse momento eu acabei assumindo a cobertura ao vivo do jornal, porque eu tava com internet na rua, na frente, e o pessoal daqui em Porto Alegre não conseguia deslocar ainda. Porque aconteceu tanta coisa que trancou o carro, e não conseguia motorista, enfim, foi chegando. Porque daí tem uma outra questão também. Quando as pessoas olham de fora, vê a matéria no ar, na TV, vê o jornal impresso, a logística por trás de produção, ela é enorme. Tem tanta coisa para te preocupar. Com o repórter, por exemplo, o repórter sai preocupado em procurar a matéria e entregar ela, essa é a preocupação. Para quem no meu cargo de gerência, me interessa saber se eu tenho capa de chuva na redação, se eu tenho bota, se a sala onde estão os equipamentos, a chave está disponível, se é tanta burocracia envolvida na volta da produção de uma cobertura e eu, na verdade, aprendi a gostar muito disso, assim. Mas é muita coisa na volta, é muito pequenos detalhes e que podem interferir no processo. Então, no dia do temporal, a nossa equipe demorou 1 hora para conseguir ficar na rua. Porque deu problema com o carro, deu problema com o equipamento, deu problema com a luz, deu problema com... Foi tantas coisinhas que foram atravancando. Assim, 1 hora numa cobertura daquela não dá pra esperar. Exatamente. Eu preciso colocar. Então, assim, eu entendo, porque às vezes eu falo muito disso. Explica, mas não justifica. Sim. Eu entendo que não deu, mas não é justificável. Tem que fazer alguma coisa. Então, pega o telefone, sai porta fora. Tem que ter um plano B. Né? Tem que ter um plano B. Não pode ficar paralisado. Tem que pensar rápido, né? E aí foi o que eu fiz no Uber. Aí eu montei minha redação dentro do Uber. O Uber me ajudou um monte. Toquei a cobertura dali. Quando finalmente abriu, aí eu fiz o último vídeo dali e vim pra redação. O Pedro, ainda que nós falamos, o Pedro tava de férias, aquele era o último dia de férias do Pedro. Aí o Pedro mandou uma mensagem no meio do tempo. Pois é, o que tá fazendo, Pedro?
Ele disse, eu tô sem luz, eu tô procurando um lugar pra carregar. Assim, vem pro jornal, que já tem luz no jornal, carrega e depois a gente vai sair. Porque daí eu já tinha motorista, isso já era meia-noite e pouco, já tinha assim horário, aí estoura horário, aí banco de horas. Sim. E aí tem gente, assim, um drama como esse, as pessoas, os jornalistas, tinham casa alagada, tinham casa destelhada, tinham. Né, não era só vem trabalhar. Tinha uma outra coisa, uma questão ali que importava e também logística. Tinha gente que não conseguia chegar até aqui. Eu liguei, teve uma hora que eu liguei pro chefe de motorista. Eu preciso de motorista, porque eu tenho jornalista, mas não tem como deslocar as pessoas. Não tem como chamar o Uber. O Uber tá 70, 80 reais, ninguém tá aceitando corrida. E não tinha motorista disponível, porque estava todo mundo envolvido com os seus dramas pessoais. Então, assim, como é que eu vou colocar uma cobertura na rua também com as pessoas que foram... A equipe também foi atingida. Aí eu liguei, o Pedro tava dando sopa, vem pra redação, Pedro. Aí ele foi carregar, ele apareceu com o filho dele na redação, lá foi carregar o telefone, assim, enquanto eu reabri o jornal e refiz o jornal, o digital, o Pedro ficou carregando o telefone, fechei o digital, aí eu falei, vamos dar uma volta agora. Aí eu peguei o celular, que capa de chuva, fui no industrial ver como é que tava o industrial, tava tudo realmente, tinha tudo alagado. Dali já saiu pelo quarto distrito. Aí eu já dei uma volta e continuei tweetando e fazendo cobertura ao vivo. Então, assim, eu gosto muito ainda agora de estar na rua. Porque daí eu sei qual a dificuldade que o repórter tem para mandar o conteúdo ao vivo. Para passar a foto, para passar o texto. E entendendo isso, quando eu volto para a redação, numa reunião de diretoria, numa reunião em que eu estou falando com o presidente da empresa para definir quais são os investimentos, eu tenho isso aqui realmente não acontece, esse resultado a gente não atinge, porque lá na ponta tem esse problema. Exatamente. Ter essa visão, ela é essencial. Porque para te cobrar o repórter da maneira correta, no sentido de que, olha, eu sei das suas dificuldades, então hoje nenhum repórter fala para mim, não tem como fazer. Não, eu sei que tem. Eu sei que tem. Essa é a melhor parte. Essa desculpa não pode usar. Não mete essa. Mas também é verdade, quando o presidente da empresa me cobra, mas isso aqui não tem como... Sim, mas não tem, porque o repórter tá com isso de dificuldade lá na rua. Então, isso me dá uma propriedade para conseguir cobrar dos dois lados e ponderar dos dois lados, sabe? Teve repórter uma vez, ano passado, retrasado, tinha muita manifestação, e ele estava na rua cobrindo a manifestação e gravando, e o áudio da gravação dele pegou alguém falando mal do grupo. E, poxa, tem que ter essa atenção, né? Na hora de publicar. E ele fez e colocou. Só que eu já fui fazer cobertura de protesto na rua, o tumulto. Às vezes não consegue ouvir direito o que tá acontecendo, entendeu? Claro. E aí tu fica naquele âmbito, como é que tá acontecendo? Tá pegando fogo, um monte de pneu, aí eu vou voltar pra redação pra ouvir o áudio pra ver se não tem nenhum problema pra colocar no ar. Ele esbarra na busca do imediatismo, né? Vai fazer direto, entendeu? E aí quando aconteceu, e aí o vídeo acabou viralizando, obviamente internamente foi aquele negócio, como que o repórter fez isso? E eu fui a primeira pessoa que, diante da cobrança, defendi o repórter, assim, não, eu sei que não tem como ele fazer isso. Mas do repórter eu falo assim, poxa, tu poderia, se tu não ouviu a coisa, na conversa, tu percebeu que tem um problema, espera pelo menos pra ouvir o negócio, corta ou publica sem áudio, porque o áudio não faz diferença ali. Então, eu consigo, assim, diante da direção, eu sempre defendo o repórter. Diante do repórter, eu sempre cobro. Então é isso, sabe? Não, que é um papel bem de gestor, de estar mediando. Ficar assim, dar o tapa, esconder, de abraçar, de acolher. Eu acho que isso realmente faz muita diferença. E eu acho que isso é, sem dúvida nenhuma, o teu diferencial como gestor hoje. E às vezes, quando nós somos estudantes, né, ou quando nós estamos começando na carreira, a gente é muito focado só naquilo que a gente quer fazer. Mas, na verdade, fazer todos esses caminhos é que vão fazer a diferença quando tu tiver já com uma carreira consolidada. Eu sou editora, né, de texto da TV Record e faz toda a diferença eu ter sido produtora, eu ter sido repórter. E daí, na hora que o chefe de redação cobra alguma coisa, eu digo, não, só um pouquinho. O meu repórter fez isso, isso e isso. Dava pra vir até aqui, tenho certeza. Porque também é muito fácil o cara com a bunda sentada na cadeira dizer, dá pra fazer. Apresentador gosta muito disso. Em televisão, então, tem sempre as vedetes, né? Sim. Mas por que não entrou ali? Não tem como. Tem o que dá e o que não dá. E essa relação próxima é que faz toda a diferença. E tu já ter amassado o barro para saber que o que dá e o que não dá para fazer. E é muito importante sempre ter esses caminhos, né, dentro. E hoje que tu consegue ainda, como gestor, navegar com tudo isso. É justamente esse respaldo que daí tu ganha da equipe. A equipe te dá esse respaldo. Eles te respeitam. Sabe? Eles sabem quando tá cobrando. Não, então tudo bem, eu sei que realmente não tem. Porque eu já várias vezes eu falo assim, não, mas isso eu sei que tem como. Tem como, se tu fizesse de outra maneira. E tem situações assim, tudo bem, passou. Tem outras que não, eu preciso que tu volte lá. Tem uma coisa que eu consegui implementar no jornal, ali na redação,
e que era impensável tempos atrás, que era assim, o repórter da equipe de fotografia. Foram lá, fizeram uma pauta. Aconteceu agora, nesse episódio do Temporal. A capa do dia seguinte ao Temporal, a gente mudou a edição digital, eu faço a capa do jornal impresso, né? E aí a gente mudei pra Noite de Pavor, que era a edição digital. No dia seguinte, aí fizeram toda a cobertura, a cidade estava destruída. E eu não tinha fotos que representassem o tamanho da destruição da cidade. Como que, durante um dia inteiro, a minha equipe não conseguiu fazer isso? Eu sabia a resposta, porque tive problemas logísticos e tudo mais. Eu entendo que o equipamento deles deu problema, eu entendo que não houve o dolo. Mas houve a culpa, no sentido de, tudo bem, não vai ser responsabilizado por isso, mas não tem como o meu leitor ser penalizado. Sim. Então teve prejuízo? Eu comprei uma foto de agência. Isso era impensável. Eu fazia uma cobertura em que os meus fotógrafos fizeram fotos e eu usar foto de agência. Porque os repórteres vão ficar bravos. O repórter, o chefe de fotografia, no dia mesmo, me ajudou a escolher a foto de agência. Sequer questionou o fato de eu não estar usando uma foto da equipe deles, porque ele entendeu isso. E hoje, esse respaldo eu consegui com o tempo. O leitor não vai ser penalizado pelos nossos problemas logísticos internos. Eu preciso entregar o melhor que eu posso para eles, independente se a culpa, porque a minha questão aqui, eu sempre busco isso, não é buscar culpado. Adianta olhar para ti e dizer, tu é o culpado por ter feito. Não vai levar a gente a lugar nenhum. Eu quero saber por que deu errado pra gente corrigir esse processo e não acontecer de novo. Agora, a culpa, no sentido, a menos que tenha havido uma situação de má intenção mesmo, que isso é raríssimo acontecer, do resto é processo, e o processo se ajusta. Então, o leitor, eu sempre falo isso, o leitor não tem culpa. Porque eu fui lá, eu fiquei desde de manhã posicionado. Aconteceu também uma Universidade de Porto Alegre, tinha uma esquadrilha da fumaça fazendo... E aí o repórter foi lá, o fotográfico foi lá, ficou em cima do prédio desde cedo e tomou um solaço e tal, fez as fotos. Quando ele chegou, a gente foi ver que ele não pegou o momento que a esquadrilha fez um coração no meio na cozinha do gasômetro, no aniversário de Porto Alegre. Poxa, aquela era a foto. Sim. Eles fizeram um coração no céu de Porto Alegre e ele não pegou este momento. Olha, eu entendo que tu ficou no sol, que tu demorou todo o tempo, mas a foto que eu precisava tu não me trouxe. Sim. Então não é uma questão de, porque tu é um péssimo fotógrafo. Claro que não. Aconteceu, entendeu? Ele precisava sair pra outra pauta, não pôde ficar até o final e perdeu a foto do coisa. Tudo certo, mas o meu leitor não vai ser penalizado por isso. Eu preciso mostrar pra este momento é o principal. E eu fui lá e peguei uma outra foto. Uma foto da prefeitura e não uma foto do nosso fotógrafo. Hoje eles entendem isso. Sim. Acontece com o repórter também. Olha, não, legal, eu entendo a tua matéria, eu entendo que tu demora pra apurar e tal, mas ela não tá pronta. Ou ela não, tu não tem essa história. Pronto, e aí não publico. E aí isso faz com que não gere um problema maior, sabe? Mas eu acho que isso é muito importante e parabéns para o Correio do Povo, inclusive, né, nessa escolha da construção de um profissional, de um gestor que tenha caminhado para virar gestor. Infelizmente, nós temos, na maioria dos veículos de comunicação, aquelas pessoas que caíram de paraquedas. Em determinados veículos, tem um chefe de redação que só trabalhou naquele veículo, mas nunca foi produtor, nunca foi repórter, nunca foi... Daí não adianta, porque daí tu não consegue. Tem a visão do todo. O que acontece? Que a gente lida muito com isso, né? Desde que a gente começa a trabalhar com uma coisa chamada credibilidade. Que credibilidade tu tem para cobrar o que tu não sabe efetivamente como fazer, a não ser da forma que tu aprendeu no banco universitário, né? Exato. Então tu tem que ter caminhado um pouco. Eu acho que as empresas ou pelo menos a humildade de reconhecer que não fez, não tem essa trajetória e buscar ouvir, porque hoje também tem muito disso, sabe? As pessoas não estão, mas isso é em todos os lugares, não é só profissionalmente, mas também profissionalmente. As pessoas não estão dispostas a ouvir o outro, a entender assim, ou então é aquela conversa de oca, eu tô te ouvindo, mas nada que tu vai me falar vai mudar a minha opinião. Exatamente. Eu tô te ouvindo só pra dizer, olha só como eu faço o diálogo aqui. Eu vi a reclamação assim, mas entrou pelo ouvido, sai pelo outro. Uma visão mais professoral, assim, não como um ouvinte. É ouvir e tentar realmente, o que disso eu consigo. Então, assim, eu também aprendi com o tempo, e tudo isso foi assim, eu não nasci sabendo disso. A trajetória me ensinou que, às vezes, eu escolho uma coisa e escolho errado. Sim, e aí eu vou ter tá tudo bem. E tá tudo bem, faz parte do processo. E por isso que eu não busco, como gestor hoje, não me interessa saber a quem foi o culpado por isso. Me interessa saber por que o processo levou a tomar essa decisão e vamos ajustar esse processo para não acontecer de novo. Pode ser um erro teu, pode ser um erro meu, pode ser as circunstâncias. Sim. Porque eu sei também que eu já tomei decisões que foram equivocadas. Teve uma ano passado e eu me puni muito
por isso, o Telmo estava de férias, e quando o Telmo é o diretor de redação do Correio. E aí, quando ele está de férias, quando ele não está de férias, eu faço a capa do jornal, passo para ele, eu converso com ele sobre a capa, monto o que eu acho que é o adequado, mostro para ele dá uma opinião ali, quase sempre libera, eventualmente pede um ajuste ou outro, mas quase sempre dá respaldo pro que eu estou fazendo. Mas é uma segunda visão. Se eu faço alguma cagada mesmo, ele vai parar ali, eu tenho essa tranquilidade. Quando ele tá de férias, eu não tenho esse salvo. Então eu preciso ficar atento, porque a última palavra vai ser a minha. Não vou ter ninguém dizendo, tem certeza. Mas não tenho até ali, porque eu posso ter isso se eu chegar para um colega e falar assim, olha para mim. Sim. E o que aconteceu? Teve aquele episódio do assassinato na escola, do menino que entrou atirando e tal. E aí aquilo aconteceu, e aí eu fiz a manchete do jornal, que era o assunto do dia e tal. Só que eu podia ter usado várias formas de abordar o assunto. E eu usei da maneira mais simples possível. O que dá, eu não lembro muito bem como ficou a manchete, mas é o tipo de coisa que incentiva, dá destaque, tu potencializa aquilo, tu mostra que eles quase como um herói. Era a minha intenção fazer isso? Óbvio que não era. Mas eu fiz de uma maneira que, quando eu fiz, eu escrevi, na hora eu pensei isso, só que eu assim, pressa pra fechar o negócio, não. E mandei. Rodou o jornal. No dia seguinte, quando eu peguei o jornal, que daí quando sempre assim, no dia seguinte tu bate, eu olhei aquilo e putz, fiz errado. E aí eu cheguei na redação e tinha dado muitos problemas. Porque as pessoas entenderam justamente isso. Que o jornal tinha potencializado uma coisa, tinha incentivado isso. E aí eu fui ver que dentro da redação, quase todos os editores perceberam isso. E se eu tivesse olhado para um colega e falasse assim, olha isso aqui para mim, Sim. Ele teria me dito. Mas eu não fiz. Eu simplesmente mandei. Quando eu percebi assim que eu errei, podendo não ter errado, porque eu tinha pessoas do meu lado que poderiam ter me orientado de maneira correta, ou me alertado, ou pelo menos feito pensar mais uma vez, eu resolvi mudar o processo. Aí naquele momento, então, o que eu posso fazer? Falar, coitado de mim, que errei. Não, vamos resolver esse processo. Eu, na hora, criei um grupo editorial, um conselho editorial para o episódio das escolas. Aí eu chamei a editora de ensino, Correio do Povo, uma editoria, um jornal tradicionalíssimo na área de ensino também. Sim. Chamei ela é uma editora, trajetória, acadêmica, ela tem estudos na área, é uma pessoa essencial para isso. E chamei outras pessoas que eu vi no jornal, que tinham visões críticas, reuni essas pessoas e falei assim, olha, a partir de agora, para a gente resolver esse problema, primeiro, como a gente vai seguir nessa cobertura? A gente precisa criar uma linha editorial agora, definir esse processo. Nenhuma pauta envolvendo violência na escola, a partir de agora, vai ser publicada sem passar por esse conselho. Porque a gente vai pensar juntos o que a gente pode fazer nisso. E vamos tentar... Como é que a gente pode corrigir isso? Olha, vamos fazer uma pauta de final de semana com uma escola lá de Eldorado do Sul que tinha tido um ataque a facas 2 anos atrás. Não vamos relembrar o caso. Porque como é que foi aquilo e tal. Não, vamos ver como é que a escola, depois daquele episódio, se reconstruiu. Como é que a cultura de paz que eles implementaram fez com que a segurança na escola voltasse. Vamos ver o lado positivo disso. Sim. Aí fomos atrás da escola, contamos uma matéria toda. Essa matéria passou pelo conselho editorial, todo mundo leu a matéria, fez os ajustes necessários. Até assim, antes do repórter ir, o repórter se reuniu com o conselho. Olha, vamos fazer, também. Não toca nesse assunto, não busca Beltrano, não fala com Ciclano, para ver como é que ia ser a abordagem, para dar segurança para a equipe também. Montamos o material de final de semana, e no final da semana seguinte, a matéria era justamente essa, como a cultura de paz buscou aquela escola e salvou aquela comunidade. E aí pronto. Então assim, eu errei, mas não fiquei me lamentando por isso. Vamos corrigir esse processo. Como é que eu posso imediatamente resolver isso? Monta um conselho que vai me dar segurança agora para os próximos dias. Segundo, vamos buscar editorialmente reparar o dano que a gente cometeu. E vida que segue, entendeu? E aí agora, isso me ajudou a que, poxa, eu posso, mesmo o Telmo não estando na redação, eu tenho outras pessoas. Naquele episódio, depois eu ainda conversei bastante com o Telmo, ele assim, era um chefe que deixa... Ele poderia ter intervido na hora, no outro dia e tal, me cobrado, né? Não, ele percebeu que eu cometi o erro, mas que eu mesmo percebi o erro e fui atrás de correção e tal, então ele deu minha liberdade pra aprender sozinho, entendeu? Sobre esse aspecto. Ótimo. Vai lá, aprende, não adianta tu ficar fechando a pessoa. Então eu tento fazer isso também com o pessoal na redação. Quando eu vejo alguma coisa que tá acontecendo, e o pior que pode pra gente que é chefe é isso, eu aprendi também com o tempo, tu quer fazer do teu jeito. Sim. Ter o desapego de entender que tem várias maneiras de entregar um conteúdo e que tu vai ter que abrir mão disso, porque se tu fizesse, tu faria desse jeito.
Mas não quer dizer que tá errado ou que tá ruim. É só uma outra visão. É tipo pai e mãe, né? A gente quer que a coisa seja executada como... do nosso jeito. Gente, não, e tem outras formas. Tem outras formas. Então, ter esse desapego também é com o tempo. Com o tempo, tu aprende que tem formas de entregar. Aí eu disse, tem... Tudo bem, eu poderia ter feito de outra forma, poderia. Então, eu queria critérios mínimos. Atingir o critério mínimo, se tem um mínimo necessário, então vamos lá, vamos fazer. Poderia ser melhor, eu te oriento aqui e tal, mas é isso, é uma visão diferente daquilo. Então hoje eu aprendi, mas acho que foi uma decisão das mais demoradas que eu aprendi. A olhar, ainda mais por causa da trajetória do Alvoradense, que eu fazia tudo, e fazia a página final, então eu saía do jeito que o jornal inteiro que saía do jeito que eu queria. Sim. E aí tá no Correio, que eu sou uma peça do processo todo, hoje mesmo sendo gerente, ainda continuo sendo uma peça desse processo, as coisas, a capa final do jornal, eu faço a capa, mas não necessariamente ela sai só do jeito que eu quero. A opinião do Telmo importa, a fotografia que foi feita importa, o texto do repórter, a orientação, a empresa, várias coisas interferem nesse processo. Sim, porque todo veículo de comunicação ele tem uma linha editorial, e é por isso que ele tem o seu público cativo, né? Então não dá pra, não se reinventa a roda, né, nessa questão. A gente sempre segue uma linha. O Telmo fala uma frase que eu acho muito boa, que é fazer o melhor jornal possível dentro das condições que me são oferecidas. Exatamente. E eu acho que é isso. A gente tem que... Aí falando do jornalista, porque tem uma pressão assim de... porque fazer isso e tal... Porque... Cara, faz o melhor que tu pode fazer dentro do que aquilo que é te oferecido, entendeu? Tu vai sair daquele dia da redação tranquilo, sabendo que tu fez o melhor. O teu melhor tu fez, entendeu? Se não ficou do jeito que tu queria, bom, tudo bem, acontece, porque tu é funcionário de uma empresa. Exatamente. Eu sou gerente, mas sou funcionário de uma empresa. Então eu faço o melhor que eu posso dentro das condições que estão me oferecendo aqui. Poderia fazer diferente? Poderia, mas não tem essa condição. E também não adianta ficar imaginando que eu vou ter... Quer fazer do teu jeito? Monta uma empresa. E aí tu vai entender que mesmo montando a empresa, não dá pra fazer. Tu não vai fazer do teu jeito. Eu tinha um jornal e nem tudo eu podia fazer do meu jeito. Sim. Não do jeito que eu inicialmente queria. Era eu fazendo? Era. Mas era resultado de um processo que, mesmo a empresa sendo minha, eu tinha outras várias coisas para resolver. Então, assim, não adianta, não existe o mundo de Pandora, assim, de essa utopia de que vai dar certo. Tu vai ter que se adaptar. E tem maneiras muito éticas de se adaptar. A questão é essa, né? Não, porque eu sou... Já teve discussões na redação, eu não faço isso. Não, tu vai fazer. Sabe por que tu vai fazer? Porque tu, que não tá fazendo agora, tu vai para casa e eu vou precisar que um colega teu faça. Um outro colega que não estava envolvido nesse processo e que vai ter que fazer correndo, corrigir uma matéria que tu fez, porque tu tá indo para casa dormir tranquilo e quando tu tá fazendo isso, tu não tá prejudicando o dono da empresa. Exatamente. Tu tá prejudicando um colega teu que ganha o mesmo salário que tu, ou às vezes até menos. Exatamente. Porque é ele que vai corrigir o problema que tu fez correndo. Então, eu já tive essas discussões na redação. Não adianta tu ter esse rompante de que tu achar que tu é um herói. Não, porque eu não faço isso. Cara, tu não tá fazendo isso contra... quando tu faz isso, não tá prejudicando o dono da empresa, tu tá prejudicando um colega teu. Alguém vai ter que fazer. Alguém vai ter que fazer isso. E às vezes tem que fazer em condições menos adequadas, porque se tu fizer agora, tu consegue com calma resolver isso. O cara no fechamento do jornal que não sabe o que está acontecendo, ele vai ouvir grito, porque está um ambiente tumultuado, a redação é um ambiente tumultuado, redação de impresso, o deadline, redação de impresso, TV também, tá ali, não tem como esperar, não tem mais 5 minutos. No impresso, 5 minutos é dezenas de cidades que deixam de receber o jornal. A logística de entrega é muito complicada. Hoje é o principal problema para a indústria do papel, do jornal impresso, é a logística de entrega. Ela é caríssima, ela é difícil de montar, e ela demanda muito tempo, ela prejudica o nosso horário de fechamento. Eu deixar de entregar, de fechar meia hora, 40 minutos depois, ou mesmo às vezes, dependendo do horário, 10 minutos de diferença que eu mando para o industrial, que ele demora para rodar, é um monte de cidade que fica sem receber jornal. Então, fazer num ambiente tumultuado uma correção que o repórter poderia ter feito mais cedo, porque ele achou que não podia fazer, porque ele eticamente não vai fazer isso, vai prejudicar um colega dele. E isso também eu trago muito, assim, olha pro teu lado, sabe? Tu não vai penalizar quem é o teu colega fazendo isso. Quando tem uma discussão maior nesse sentido, a minha preocupação sempre é essa. Quando tem cancelamento na internet, por exemplo, de uma matéria, os caras falam, porque o jornal tal, favorecendo... Quem mais se penaliza é o repórter, é a ponta, não é o dono da empresa. O dono da empresa nem uma ruga ganha mais por causa daquilo, por causa de hater na internet, ou por causa de campanha de cancelamento. Quem se prejudica é a redação. Sim. Quando cai o número de assinaturas e a empresa fica com problema de faturamento e precisa readequar, o que eles vão fazer? Eles não vão diminuir, onde é que eles vão cortar?
Na redação. As equipes? Nas equipes. E normalmente quem ganha menos. Normalmente quem precisa mais. Então, Exatamente. assim, quando eu falo sobre, por exemplo, como o repórter deve se portar nas redes sociais, eu já falei muito sobre isso também. Cuida das redes sociais. Mas eu não quero ser tolhido na minha rede social. A rede social é minha, não é da empresa. Cara, eu tô falando isso, não é pela empresa. Sim. Porque se tu fizer alguma coisa ali e vier uma campanha de cancelamento, o que menos o dono da empresa vai se preocupar é com a tua rede social. Mas é tu que vai ser perseguido, é tu que vai começar a receber um monte de mensagem, é tu que não vai ter mais paz. Exatamente. E tu vai sair da empresa e tu vai continuar marcado. Exatamente. Tu vai levar pra tua vida. Vai levar pra tua vida. Isso vai ter um dano psicológico enorme pra ti. Então não é pela empresa, é por ti. É sempre essa questão que eu sempre tento cuidar isso e alertar as pessoas para isso, porque no final das contas quem paga a conta é sempre quem tá na base, na cara. Quando vai fazer matéria na rua com a imagem, com a marca do jornal, com a marca da empresa, e aí as pessoas vão atacar aquela pessoa nem é por ela, mas é porque aquela pessoa tá ali representando a empresa. Então tu tem que entender que tem um contexto enorme e quem sempre se ferra é a ponta, entendeu? Então você tento cuidar, orientar nesse sentido de agir de maneira mais coletiva pelo colega mesmo, por ti. Faça por ti, não faça pela empresa. Porque no final das contas, se tu fizer por ti bem feito, a empresa também vai se beneficiar disso. É isso. Não tem como uma coisa não levar a outra. Agora, se tu não fizer nem por ti... É tudo uma construção, né? Bom, eu te conheci ano passado, né, na oficina da Feira do Livro, e eu achei muito interessante o teu depoimento, como tu participou da oficina da feira. Conta um pouco dessa tua experiência, porque essa oficina é muito tradicional, né? Eu já tive o privilégio de ter conduzido a parte de TV algumas vezes. Sinara, brilhante, conduzindo rádio. Por sinal, Sinara está nos devendo aqui uma visita para falar sobre rádio. E eu queria que tu contasse dessa tua experiência, de como é que tu chegou a comentar isso, né? Que quando tu entrou nessa oficina, tu não imaginava trabalhar num jornal, né? Eu entrei para fazer a oficina de TV. Foi em 2010, eu acho. Eu entrei no Correio, então foi em 2010, foi 2009. Foi 2009 porque foi um ano antes de eu entrar no Correio. E quando eu entrei na faculdade, eu entrei pensando em TV. Eu sempre quis muito TV. Porque, enfim... Sim. Né, todo mundo lá no início, imagina, quando tá fazendo o primeiro semestre de faculdade, fazendo vestibular, tu quer fazer jornalismo, aí a família vai apresentar Jornal Nacional. Primeira coisa que fala, até hoje deve falar. Então, eu queria fazer jornal e eu nunca fiz jornal. Caí direto em TV. Eu sempre quis TV. Nossa, eu quis muito TV. Eu comecei, eu me formei no terceirão e decidi que eu ia morar em Santa Catarina. Na verdade, eu tinha decidido que ia morar na Austrália. Eu não sabia nem o verbo to be, não tinha 50 reais na carteira, mas eu vou morar. Meus pais nunca tiveram dinheiro, mas eu vou morar na Austrália, porque eu vou morar na Austrália, aquele sonho devaneio. Mas faz parte da nossa adolescência, é isso, Com né? certeza. Faz parte de sonhar. Sonhos. E aí eu nunca esqueço que um professor de biologia, assim, numa aula terceirão, comentando com a gente, me veio falar sobre isso. E aí, percebendo a minha loucura, ele percebeu o grau de insanidade que eu tinha naquele momento, ele parou assim, como que assim, mas nesses termos, ele falou assim, mas Austrália, sei lá, por que tu não vai pra Florianópolis? É a Austrália do Brasil. E neste exato momento, tudo fez sentido pra mim. Claro, Floripa genial. É igual a Austrália. Eu gosto mais de falar português e é aqui perto, é mais barato, faz muito sentido. E aí eu decidi, então, eu vou pra Floripa. Eu nunca tinha ido nem a Torres. Eu acho que quando muito a Capão, porque eu sempre passei as férias ali em Pinhal, Magistério aqui perto, que a minha família tinha casa, então eu nunca fui muito pra... Mas eu ia, agora eu vou pra Florianópolis. Aí eu fiz, na época dava pra fazer vestibular, prestar o vestibular aqui em Porto Alegre, pra Santa Catarina. Eu nem fui pra Florianópolis pra fazer o vestibular, eu prestei aqui. Aí eu também sempre fui muito cabeça dura, assim, jovem virginiano e prático, metódico e também teimoso. E eu decidi que eu não ia ficar em Porto Alegre depois que me formasse. Então o que eu fiz? Eu não me inscrevi em nenhum vestibular daqui e não contei pros meus pais. Porque assim, eu não ia ter alternativa. Eu ia ser obrigado a ir pro lugar que eu tinha me formado. Então eu só prestei o vestibular pra onde eu queria. Não fiz mais nenhum outro vestibular pra não ter opção de escolha. Não me matriculei pra URGS, perdi o prazo de propósito, porque eu queria pra Santa Catarina. Aí eu fiz o vestibular em Porto Alegre, passei, e aí a primeira vez que eu fui pra Santa Catarina foi pra fazer a matrícula e encontrar um lugar pra morar. E conhecer onde eu ia morar, porque eu não conhecia. Aí eu fui lá, fiz a matrícula na universidade, no mesmo dia encontrei uma casa,
que era próximo à universidade, e a gente voltou no dia seguinte para Porto Alegre, e aí eu já fui umas semanas depois com a minha mudança inteira para morar lá. Na noite que eu fui, na véspera do dia da mudança, eu lembro de ter ido eu tava dormindo já, e eu levantei pra ir no banheiro à noite e eu vi meus pais conversando na cozinha. E eles estavam assim, pai, ele vai mesmo. Eu só ouvi a conversa deles, né? E aí, quando eu ouvi isso, eu confesso naquele momento assim, pá, será que eu devo ir? Só que o que eu tinha feito? Eu tinha queimado todas as minhas oportunidades. Eu fiz porque eu sabia no final das contas que eu poderia ter um medo no final das... Então eu me cerquei na minha cabeça, é que eu divido momentos práticos e de sentimentais. O momento prático foi, existe o risco de eu desistir, eu vou me cercar de todas as possibilidades que não tenha como voltar atrás. E foi o que eu fiz. Eu não tinha mais alternativa, eu tinha que ir. Então eu fui com medo mesmo, mas eu fui. E foi muito bom. Comecei a faculdade lá em Santa Catarina, a universidade, a Unisul, muito boa, foi na Pedra Branca, lá em Palhoça. Nossa, foi uma experiência incrível. Morar sozinho com 17 anos foi muito bom. Só que daí eu percebi que era uma coisa muito teórica. E que me ajudou muito, porque toda a minha base teórica veio dessa experiência desse 1 ano, assim, me ajudou muito nessa parte. Só que eu comecei já a estagiar na universidade e comecei a ficar muito focado em coisas mais burocráticas. E eu já estava com a vontade sempre de redação e continuava com aquela função de TV, que era TV. E aí abriu uma vaga no estúdio de TV da universidade. E a professora de TV que gostava de mim falou, essa vaga, se tu quiser, é tua. Só que eu estava num setor de eventos da universidade, já tinha feito 1 ano trabalhado ali, e a chefe tinha gostado muito de mim, do trabalho que eu fazia, e na época eu não sabia, foi acho que a primeira vez que eu tive que lidar com uma pressão assim de ter que tomar uma escolha. E os estudantes acontece muito isso, sabe? E o que acontece? Normalmente a gente foge, foi o que eu fiz na época. Não sabendo como dizer não para uma chefe que eu gostava muito, de um trabalho que eu gostava, mas não era o que eu queria, para alguém que eu queria muito, a vaga que eu queria, se eu dissesse para ela que queria, ela me colocava na vaga. Eu não sabia administrar isso. Aí, o que eu fiz? Eu decidi voltar pra Porto Alegre. Porque nesse ano, daí, a minha avó materna faleceu, minha mãe ficou mal. Aí, do mesmo jeito que eu decidi ir, eu decidi voltar. Disse, bom, minha mãe tá mal, tem essa questão que eu não tô sabendo lidar aqui, eu não vou conseguir ir pra TV mesmo, porque se eu for pra TV, eu vou ter que me dispor com a minha chefe, que eu não gostaria e tal. Eu vou voltar. Que daí eu não fico mal com ninguém e fujo do problema. Foi o que eu fiz. Daí eu voltei pra Porto Alegre e aí tinha oficina. Aí eu já, assim, aí voltei também, outra coisa para estudantes, façam tudo que tem disponível para fazer, não percam oportunidades. Mas eu não quero fazer, eu me inscrevi para oficina de TV, porque eu queria muito TV, acabei nem indo, mas foi lá onde eu conheci os primeiros profissionais, conheci o mercado, conheci os estudantes de jornalismo de outras universidades. Façam coisa, tem fórum, palestra, evento, vai em qualquer coisa. Se engajar mesmo. Se engaja, porque no mínimo que tu vai ter, o mínimo que vai acontecer, as pessoas vão te ver. E exatamente. Tu precisa ser visto. As pessoas lembram de quem elas vêm. E tu precisa. E o mercado, ele realmente é pequeno demais. E quando abre uma vaga, a primeira coisa que tu faz é instintivo, né? Olha, vou mandar pro meu amigo. Beltrano sabe, assim, vai abrir vaga aqui. Às vezes esse vai abrir vaga aqui, que tu manda um pouco antes de entrar no coisa, é definidor pra te conseguir uma vaga. Exatamente. E a minha entrada no Correio do Povo foi muito por causa disso, dessa iniciativa aleatória. Porque o que aconteceu? Aí eu voltei, fiz a oficina. E a oficina, né? É uma excelente oportunidade. Muito. A oficina, assim, a oficina te traz a oportunidade de ficar 1 semana dentro do ambiente de redação, vendo como é que os jornais fazem, como a redação trabalha, lidando na prática, porque o teu material vai pro ar, vai pro impresso, vai pro site, vai pra rádio, vai pra TV. Então, tu tem essa prática na real. Quando eu fiz a oficina de TV, eu fui gravar o VT, o último, a gente fez em duplas, e a minha dupla era a última a gravar. Então demorou muito pro pessoal fazer, e a menina que tava fazendo comigo errou demais, ela tava nervosa e tal, e toda hora gravava. E aí, tipo, eu percebi já que, tipo, tava todo mundo de saco cheio, ninguém queria mais. Porque, porra, o dia todo gravando. E aí também tem isso, também tem coisas que, né, situações que cansam demais. E aí eu percebi que não tinha tempo pra errar. Aí eu peguei o microfone e o cara falou, vai, e eu fiz a passagem direto, sem errar nenhuma vez. Claro que eu percebi, sim, eu falei rápido, porque é a primeira vez fazendo, quando eu falei de maneira adequada e tal, mas fiz o mínimo, aquele que eu tava falando, o mínimo suficiente pra entrar no ar. Quando eu fiz e falei, entreguei o VT, falei a fala final, o câmera olhou assim pra mim e falou, porra, de primeira. E aí, no vídeo quase assim, graças a Deus, né? Porque eu não ia aguentar esse cara. E aquele peso, né? Que no ombro. Aquilo pra mim foi um start assim, olha, eu sei fazer.
Porque o cara me elogiou, porra, ele é câmera da Record, ele tá acostumado a fazer, e ele surpreendeu que eu aceitei de primeira. Isso deu uma confiança enorme pra mim, pra outras várias coisas. Foi um detalhe, uma frase que o cara me disse aleatório, nem sabe quem eu era, nunca mais, não representou nada na vida dele. Pra mim, naquele momento, aquilo significou muito. Sim. Me deu a segurança, assim, eu sei fazer. Te motivou. Eu posso melhorar, aí eu vi, não, você tem muita coisa pra melhorar, e precisava mesmo. Mas me deu a segurança de que eu sei fazer. Hoje mesmo, trabalhando no jornal, impresso, que agora é digital, enfim, é outro mundo, mas ainda assim, eu implementei como coordenador multimídia o canal do Correio no YouTube. Hoje o Correio é o jornal que tem mais seguidores aqui em Porto Alegre no YouTube, porque a gente tem uma trajetória, a gente tá em 250 mil seguidores. Porque a gente apostou desde cedo no YouTube, porque eu incentivei isso. E a gente em cobertura eleitoral, eu faço 6 horas ao vivo de apuração eleitoral, mesmo trabalhando pro jornal impresso. Mas hoje, mídias digitais, é essencial que tu faça isso. Claro. E eu tenho essa segurança de ficar 6 horas ao vivo falando, mesmo sendo gerente de um jornal impresso, em tese, né? Mas numa redação que é multiplataforma agora. E eu consigo fazer o que eu gosto. Então, assim, não fui pra TV, fui pra um caminho completamente diferente, mas hoje consigo trabalhar essa área que eu gosto bastante. Ganhou versatilidade. Exatamente. Em várias e essa plataformas. segurança vem lá do início, entendeu? Daquela oficina de jornalismo que o cara pegou e disse, pô, tu fez de primeira. E eu vi, tá, então talvez eu saiba fazer isso aqui. Isso é importante, né? A gente conseguir motivar as pessoas, né? Nossa, muito. Isso muda a vida de muita gente. Mudou a tua, mudou a minha. Quando eu comecei... A gente tem que ter esse carinho quando a gente já é profissional e tá... Eu acompanhando as oficinas da feira, eu sempre tenho esse cuidado. Nesse último ano, até propus de uma forma diferente e fiz uma matéria com eles inteira, onde todos participaram. Porque eu sentia muito isso, que às vezes um vai e o outro não vai, né? Então, assim, todo mundo que quis gravar realmente conseguiu se vê, porque a gente sabe que no fundo a mãe da gente quer assistir. Sim. A avó, e é tão a vizinha, bom, e até é tão hoje. prazeroso. Pra gente até bom, até hoje. Até eu faço hoje. alguma coisa e isso repercute porque assim, o jornalista quer ser lido, o jornalista quer ser consumido. Exatamente. No rádio, na TV, no jornal, no site. Tu quer fazer as coisas e quer ter relevância, tu quer que as pessoas leiam o que tu fazes. Exatamente. Por isso que eu adoro o breaking news e o ao vivo. Quando eu tô ali na freeway, 11 da noite, com o trânsito todo parado, cidade um caos, e eu entro ao vivo pra falar uma coisa, as pessoas estão paradas me ouvindo. Exatamente. Porque as pessoas querem aquilo, as pessoas precisam daquilo naquele momento. Quando eu fico 6 horas ao vivo fazendo a apuração das eleições municipais, as pessoas querem isso, as pessoas querem ver o que tá acontecendo. Então, eu adoro o breaking news por causa disso. Porque é o momento em que as pessoas realmente precisam daquela, tá prestando um serviço essencial. E hoje poder fazer isso no jornal impresso também, porque seja no impresso, seja na multiplataforma, no digital, é ótimo, porque tu ganha, a redação ganhou isso também. Isso é uma das grandes vantagens que eu não sentia antes. Tu ia pro impresso, tu era o repórter do impresso. Tu era isso. Hoje não é. Mesmo estando na TV, o pessoal às vezes faz texto, o pessoal que tá no jornal entra ao vivo na rádio, Guaíba. Então tu faz isso, a RBS toda integrada também. Então, mesmo em outros veículos, te permite tu sendo um jornalista. Hoje a gente fala, tu é jornalista. O Telmo brinca, tem a carteirinha? Então ótimo. Então faça. Porque eu preciso fazer um material de rural, não sei nada de rural. Tem a carteirinha? Então vai e faz. Exatamente. Porque tu vai ter que aprender, entendeu? É isso. Essa... Eu acho que a gente tem que ser mais isso. Mas sou jornalista, a gente aprende. A gente vai aprende. lá. O meu dever jornalístico é esse, aprender. Pode ser que não seja familiarizado com alguma coisa, pode ser, mas enfim, a gente aprende com isso. Eu tenho várias coberturas, agora comecei a fazer Expo Direto, Expo Inter, já faz nos últimos anos. A agro é um negócio que eu não tinha a mínima noção. Aí eu lembro só quando os caras falam assim, só não diz que na Expo Inter tem boi. Sim. Só não fala isso. Tem umas regrinhas. O resto a gente vai aprendendo com o tempo. Então, assim, outra coisa que é legal em redação, qualquer redação, é esse companheirismo, assim. O cara que tá do teu lado, tu pode ser chefe dele ou empregado dele, tu pode ser muito antigo ou muito novo. Quando as pessoas estão em campo, mesmo com colegas da concorrência, tu vai fazer uma cobertura e tá com o pessoal da Record, da RBS, da Band, da SBT, naquele momento todo mundo é jornalista. Então tá todo mundo ali junto.
fazendo, olha só, tu vai trocando figurinha. Isso é interessante porque não existe essa ideia de revanche, de porque sei lá o quê. Isso existe. Claro que quando eu faço a capa do jornal, de manhã... Quer que ela seja melhor. Eu vou olhar a Quer capa que da seja concorrência. Fica comparando. Olha só Claro, que eu fiz. claro. Eu vou muito... Faço isso todos os dias. Todos os dias eu faço isso, porque eu gosto muito de fazer. Mas essa é a energia, né? Mas isso é um motivador, não é um negócio, não me torna inimigo do meu colega, entendeu? Sim. Até porque é tudo passageiro. Eu tô aqui, amanhã eu tô lá. Eles estão lá, depois estão aqui, Exatamente, sabe? exatamente. Então, assim, colega de rua vai virar o teu colega de empresa daqui pra frente, ou ele vai te indicar pra uma vaga na empresa dele. Exatamente. Então, é preciso que as pessoas precisam entender isso, sabe? O jornalismo é rede de contatos. É rede de contatos para fonte, é rede de contatos para trabalho, é sempre rede de contatos. Estudante jornalista que não entende, jornalismo que não entende que jornalismo é rede de contatos para tudo, não vai conseguir se firmar na carreira. E eu tive grandes colegas super competentes e que simplesmente não funcionou. Porque tu olha assim, não adianta tu escrever um bom texto, não adianta tu pegar o microfone e fazer uma boa passagem, tu ter uma boa dicção na rádio, não vai ser só isso que vai te manter. Tu até pode conseguir uma vaga porque burocraticamente tu é um profissional adequado, mas se tu não tiver o resto, tu não se sustenta na carreira. É simples assim. Tu precisa entender que o jornalismo é rede de contatos. Para tudo, para fontes, porque tu precisa de fontes e alimentar contatos para ser um bom repórter, para conseguir um furo. Às vezes um furo, a matéria da tua vida vai render 1 ano de contatos que às vezes começaram coisas que não tinham nada a ver com aquilo. Mas tu vai levando aquela pessoa, tu vai conversando aqui, credibilidade, quando tu vê, tá diante de uma boa história. Mas isso tu precisa estar na hora certa, no lugar certo, e tu constrói isso também. Não é sorte. A minha professora essa de tele que eu falei, lá de Santa Catarina, me falava isso. Era uma carioca que ainda fumava na sala de aula. Porque ela ia pro canto da sala, assim, na janela. E tinha um sotaque arrastado, sabe? Bem carioca raiz, assim. E ela falava... Uma vez eu falei, preciso de sorte. Ela assim... Jonatas, a sorte acompanha os bons. Isso aí. Eu nunca esqueci disso. Assim, a sorte acompanha os bons. Mas a sorte também se constrói. Sim. Tu tem que fazer a tua rede de... Porque não é do nada. Ninguém vai bater na tua porta e dizer, oi, olha só, tem a vaga da tua vida. E gastar muita sola de sapato, né? Não é assim. Eu digo assim que a sorte tem que me encontrar trabalhando. Né? Eu tenho que estar trabalhando e a sorte tem que fazendo as coisas. Porque... E tem gente que realmente se esforça muito e não acontece. Também acontece. Não é assim, não deu certo porque a pessoa não se esforçou. Não, acontece. Tem pessoas que eu vejo que bateram, mas não sei por que não aconteceu. Sabe, não estava na hora certa, no lugar certo. Não sei bem o que acontece, mas acontece isso. Então, pelo menos faça a sua parte. Faça a sua parte, faça o mínimo para poder estar no lugar certo, na hora certa. Jonatas, eu tenho uma pergunta. O que um estudante de jornalismo que vai entrar na área logo em seguida, já estou, né, aprendendo aqui aos poucos, pode esperar do impresso, de uma redação de jornal impresso, assim, o que me espera no jornal impresso? Primeiro, entender que não existe mais redação de jornal impresso. Existe redação. E o jornal impresso, a redação tradicional, ela virou já há um bom tempo multiplataforma. Te permite... Tu vai escrever um bom texto, porque ao final das contas precisa fechar jornal todos os dias. Então, tu tem que fazer o texto do impresso. Só que hoje o meu repórter do Correio, ele escreve... Ele faz vídeo para Reels, para TikTok. Ele grava áudio para podcast e pode ser e entra na rádio também. Ele faz especial de 6 páginas no impresso, mas esse especial do impresso vai virar um mini doc, que a gente vai gravar vídeo, depoimento, e a gente tem uma equipe de redes sociais, uma equipe de multimídia que acompanha, que dá o suporte para ele conseguir fazer multiplataforma. Então não existe hoje na redação um repórter que apenas senta lá, escreve, entrega o seu texto e vai embora. Eu preciso que o cara... Como é que essa pauta... Todas as pautas rendem isso? Não. Tu vai precisar fazer vídeos enlouquecidamente? Não. Tu vai gravar podcast em toda a matéria que tu fizer? Também não. Mas tu tem que entender que a matéria, quando tá... Eu falo isso, o repórter... Tu é o primeiro contato com a matéria. Tu que vai olhar pra matéria e vai me dizer, olha, isso aqui rende uma história maior. Isso aqui me rende um webdoc, isso aqui me rende pelo menos um Reels, isso aqui me rende um ao vivo. Esses dias, eu tive um rompante na redação, que era assim... era uma cobertura ao vivo, acho que foi antes do temporal. E eu assim, Beltrano tá na rua, foi fazer isso. Mas Beltrano não tem Twitter.
como assim? Como não tem? Aí eu levantei. Alguém nesta redação não tem Twitter? Porque faça a conta agora. Não interessa, não precisa postar todo dia, não precisa postar, mas sim, no trabalho vai ter que ter. Sim. Pode fazer pelo menos pra colocar o coisa de trabalho. Não usa a pessoa na profissão, o lado pessoal, não me interessa. Interessa que tá aqui, precisa usar. Não existe isso de não usar, porque eu preciso fazer cobertura ao vivo, o Twitter é essencial pra isso. Sim. Então, assim, não existe essa ideia de tu vai lá fazer o teu texto, vai levantar e vai embora, entendeu? Tu vai, o repórter tem essa autonomia e precisa ter, claro, o que a gente faz é dar uma rede de apoio para ele consiga avançar nesse processo. O que eu implementei no Correio e pedi muito que acontecesse foi que a equipe de redes sociais, a equipe de multimídia, eles estão lá para auxiliar o repórter. Eles não estão lá para fazer as coisas. Eu não posso ter um setor que, quem faz Reels é o pessoal de redes sociais, quem faz vídeo é o pessoal, quem grava podcast é o pessoal do multimídia. O repórter tá ali só para escrever. Não. O repórter é o dono da história. O repórter vai entregar essa história completa. Agora, claro, ele tem limitações de tempo e de trabalho para conseguir fazer isso. Por isso eu vou dar os meios para ele conseguir fazer isso. Eu vou dar uma equipe para ele conseguir administrar essa equipe e conseguir entregar o material mais completo possível. Mas não tem no jornal quem não faça isso. Eu coloquei, quando a gente implementou lá em 2018 essa mudança multimídia na redação, teve uma semana que eu peguei assim, hoje todo mundo da redação, todos... ao longo dessa semana, vão gravar vídeos pra gente no Instagram. Isso, estagiário e editor de economia que tinha 30 anos de casa. Editor de economia que não tinha Instagram, nunca tinha lugar no Instagram. E eu assim, não, vamos gravar. E eu lembro que quando eu gravei, tinha pessoas que deram muito certo, tinha pessoas que nunca tinham feito, que ficavam lendo e tal, que claramente não tinham aquela visão. E aí eu recebi um feedback assim da direção, nem era direção de um outro setor da empresa, olha só, vamos cortar com isso porque tá pegando mal e tal. Eu disse, não. Eu não quero... Neste momento, eu não estou trabalhando mídia externa. Não me interessa aqui a audiência neste momento. Acontece que eu tenho um processo interno para tocar. Eu preciso que as pessoas entendam o que está acontecendo na redação. E elas só vão entender se elas entrarem nesse processo. Tem pessoas que vão gravar comigo e só vão gravar uma vez. Nunca mais vão gravar. Mas elas sabem o que está acontecendo na empresa. Sim. Elas sabem o que está acontecendo na redação. Para envolver, isso é importantíssimo. Quando eu fiz várias mudanças na redação estruturais, de reforma estrutural, mudança de fluxo de trabalho, mudança de agora, ano passado, de software de gestão. E todas elas, a redação respondeu muito bem, porque eu me importei, me preocupei em mobilizar todo mundo. De uma ponta a outra. Não interessa se tu não vai envolver diretamente com isso, mas eu preciso te colocar nesse processo. Então eu tive gente lá, de pessoas que não tinham Instagram, que sentaram para gravar um Reels. Isso lá em 2018, as pessoas bem perdidas e tal, mas aquilo ali fez com que a pessoa entendesse o que estava acontecendo. Ela não voltou mais, mas ela sabia que, eu vi essa pauta, já estou indicando para vocês. Isso cria uma cultura na redação. E assim, eu gosto bastante disso também, o Correio me permitiu muito transformar algo. Eu tive a experiência de começar algo do zero com o Alvoradense, onde eu pude implementar, errei, acertei, quebrei a empresa, reconstruí de novo. E tive uma oportunidade com o Correio do Povo, que é transformar algo que já existe. O Correio do Povo tem 127 anos de história. Foi fundado em 1895. Tipo, é muita história. Tem pessoas na redação do Correio que têm de carreira o que eu tenho de idade. Um dos editores assistentes de esporte, ele entrou na empresa 4 dias depois que eu nasci. Ele já estava no Correio do Povo. E eu estava nascendo. Hoje eu sou gerente dele. Eu tenho que respeitar essa trajetória dele, mas eu também tenho que fazer com que ele entenda que as coisas mudaram também. Então, assim, ele tem um respaldo e eu também tenho um respaldo para que a gente construa juntos. O Correio me permitiu algo muito interessante, que era transformar, sabe? Pegar algo e ir transformando no meio do processo, porque eu não posso fechar o jornal, começar do zero ele. As Sim. coisas têm que ser um processo. Tem coisas que demoram muito mais tempo, tem coisas que eu queria... As pessoas, mas por que... Calma. Ainda não tá do jeito que eu quero, não tá, mas eu não posso mudar tudo da noite pro dia. Tem coisas que eu tô implementando na redação que já poderiam, não é falta de percepção de que eu preciso mudar, é entendimento de que não é da noite pro dia que eu mudo. Se eu quero fazer algo que vai ser consolidado, que vai ser, realmente vai ser posto à prática, eu preciso fazendo isso aos poucos. Então, uma das grandes oportunidades do Correio é essa, sabe? Transformar... poder de transformação das coisas. E pro repórter, isso vai desde a ponta, assim. O repórter, então... pode esperar de uma redação de impresso, o que menos ele pode esperar é que ele vai apenas escrever texto. Não existe isso. Agora, imagina a eleição municipal, o pessoal já sabe, antes de sair de férias eu fiz uma reunião. Férias. Esqueçam férias em agosto, setembro. Sim, tem toda uma logística. Entendam que ninguém sai de férias. Mas eu sou de rural, não interessa.
eleição é eleição, eu quero todo o time aqui, porque a gente vai usar todo mundo. E vai todo mundo fazer ao vivo. Eu coloco o editor de polícia a entrar ao vivo pra fazer o boletim pra live do Correio do Povo transmitindo eleições. Eu pego o cara correspondente lá em Uruguaiana pra fazer isso também. Então, tem uma mobilização enorme e as pessoas gostam disso. Sim. A questão é essa, as pessoas gostam muito de estarem dentro de um processo que tá efervescendo, ninguém quer chegar lá, escrever, levantar, ir embora, bater ponto. O jornalista é assim, jornalista, brinca disso, que a gente é um dos únicos que briga pra ter mais trabalho. A gente vive da emoção, né? A gente vive da emoção, a gente gosta. Quando tá assim num limbo, eu já começo. No dia, então, quando eu tô fechando o impresso, eu faço a capa, né? Então, aí chega 4 da tarde, eu olho, tá, o que eu tenho? Nada. Um dia não tá acontecendo nada. É impossível que não tá acontecendo nada. Aí às vezes eu brinco, não tá acontecendo ainda, calma, tem mais 10 minutos pra acontecer uma tragédia. Ai, que horror. Não, mas é que as tragédias acontecem, independente de eu querer ou não. E assim, quando tem uma grande cobertura, como foi a agora dos temporais, é ótimo, porque tu mobiliza a equipe toda, é uma prestação de serviço enorme. Sim. As pessoas estão muito empolgadas trabalhando. Não existe, eu não tenho na redação hoje, e eu quero crer que isso não acontece em outras, mas no Correio eu posso falar com propriedade, que eu tenho que implorar pra alguém trabalhar. A tragédia do Vale do Taquari, na noite eu entrei no grupo e falei assim, atenção, aí eu criei já assim, a redação está em ritmo de plantão agora, que significa, a partir de agora todo mundo sabe que as equipes desmobilizam o que estão fazendo, vocês ficam disponíveis para a cobertura principal e esperem orientações, e eu vou começando chamando, e assim as pessoas vão vindo, vão brotando, no outro dia tava todo mundo na redação, e o que precisa fazer, e sabe o que, manda a gente para um lado, para o outro, todo mundo pega junto, sabe, isso é muito legal, no Correio pelo menos eu posso dizer que isso acontece muito. Quando tem uma corrente de cobertura, o pessoal vem junto. Jonatas, poderíamos ficar o dia todo falando. Então, sabe, quase não fala, né? Maravilhoso. Adorei conversar contigo, adorei as tuas experiências. Para finalizar, qual é a tua dica para quem tá aí, tá nos bancos universitários pensando, mas o mercado tá saturado, e agora o que eu faço? Né? Porque sempre tem, né, aquele professor que diz... quem sabe tu muda. Sempre tinha, o professor fala assim, 5 anos, o jornal vai durar mais 5 anos. 5 anos, faz uns 20, 25 anos que daqui 5 anos muda. Exatamente, no meu tempo. Eu, assim, uma coisa que eu tenho, acho que tranquilidade pra falar, que o jornalismo não vai acabar. As formas como a gente entrega, elas estão mudando muito rápido. O TikTok tá aí pra mostrar que era uma coisa que em 2018, quando eu criei o setor multimídia, não imaginava que ia virar o que virou o TikTok e o Reels no Instagram, entendeu? Era um outro conceito de multimídia que agora, em 2024, é outro, e tá entrando inteligência artificial aí, a gente não sabe o que isso vai impactar. Então, assim, os meios estão mudando, mas o fazer jornalístico não muda. Saber fazer uma pergunta não muda. Saber escrever um texto não muda. Mas eu vou fazer Reels, sim, mas como é que tu vai colocar isso em 30 segundos? Isso é um poder de síntese, de edição, de texto. Tu precisa fazer isso. Então, assim, jornalista que não lê em 2024, não interessa. Porque eu vou gravar, não interessa. Eu não gosto de ter... Não interessa. O jornalista... Eu tive uma vez uma estagiária que eu nunca esqueço disso. Montando uma cobertura para as eleições, e aí eu pedi que, olha, a gente faz uma aposta, no dia das eleições, o fechamento do impresso, tem muita coisa para fazer, a gente aposta naqueles candidatos que, eu acho que vai se reeleger para legislativo, no caso, né? Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. A gente faz uma aposta, assim, uns 40 nomes, 50 nomes que a gente sabe que esse aqui tem potencial, deixa mais 10 e já trata essas fotos, já monta o perfil deles, porque depois, quando sair o resultado das urnas, a gente vai ser surpreendido com 5, 6 e a gente só faz esses no dia. Então, isso é trabalho de produção. Eu pedi para uma estagiária, faz o seguinte, entra na Câmara dos Deputados, eu preciso que tu pegue as fotos dos atuais deputados federais que estão se reelegendo e os deputados estaduais que estão concorrendo a deputado federal, porque possibilidade de ele ganhar. E separa isso numa pasta. E a estagiária falou assim, não vai dar. É que assim, eu não entendo muito das coisas de Câmara dos Deputados. Primeiro, como tu não entende? Segundo, como que tu fala isso pra mim como se fosse orgulhosa de não saber? Porque hoje as pessoas têm essa ideia de, assim, no país como um todo, não só no país, no mundo todo, parece que se legitimou a estupidez. A pessoa tem orgulho de ser estúpido, de não conhecer, de ser ignorante. Porque isso... De como que a humanidade chegou neste ponto de a gente ter orgulho de ser ignorante? Cara, se eu não sei as coisas... Eu falei assim, olha, a próxima vez tu vai responder o seguinte, tu vai me dizer sim, ainda que tu não saiba.
tu vai me dizer sim, tu vai voltar correndo pro teu computador, vai abrir o Google e vai tentar descobrir. E tu vai fazer a maior... E se tu faltar na dúvida, tu vai perguntar para um colega. Se tu não conseguir, tu pode chegar e perguntar, desculpa, eu não entendi essa parte, como é que eu faço? E eu vou te orientar. Não tem problema nenhum tu me perguntar. Agora, tu, com esse tom, me mostrando que tem orgulho de ser ignorante, não vai fazer isso comigo. Nem contigo, porque isso não é pra mim. Eu consigo outro estagiário logo, entendeu? Sim. Mas tu vai ser que tipo de profissional? Então, assim, a dica que eu dou pros estudantes é, primeiro, não se preocupem com meios, plataformas. Isso está em constante mudança. Eu não sei o que vai acontecer no ano que vem, não sei o que vai acontecer, não sei nem na volta das minhas férias. Eu saí de férias agora do Correio, daqui a um mês não sei o que vai ter de novidade. Não se preocupe com plataformas, se preocupe com jornalismo. E o jornalismo é essencialmente saber escrever e saber ler. Tu precisa disso. E jornalista que não tem informação, que não sabe, não se informa, não sabe o que está acontecendo. Meu filho de 11 anos sabe o que está acontecendo no país. Porque ele olha pelo TikTok e ele consome esse tipo de informação e com uma conversa ele sabe o que está acontecendo. Como o meu filho de 11 anos sabe, um cara que está estudando jornalismo não sabe. Vai procurar saber o que está acontecendo na Câmara. Eu lembro, a base que eu falei, que eu peguei em Santa Catarina, era um professor de jornalismo econômico, falou assim, vocês têm que ler a ata do Copom. Troco de quê? Primeiro semestre de jornalismo, eu vou ler a ata do Copom. Vai ler a ata do Copom. Porque a gente entender o que é política monetária. Porque isso é jornalismo econômico. Ah, mas eu não quero fazer jornalismo de economia. Não interessa. Porque tu vai fazer outras 500 coisas que vão ter... A base vai ser essencial para ti. Sim. Eu tenho que saber o que é o Copom. Eu tenho que saber como é que é a leitura de uma ata. E foi a primeira vez que eu li. E desde então, hoje, eu faço a capa do jornal, sabendo que a taxa Selic já foi minha manchete, porque era importante o que estava caindo. Que a base veio lá do primeiro semestre de jornalismo, entendeu? A importância da universidade. É a universidade que tu faz isso. Porque depois tu não vai ter mais tempo. Exatamente. Tu não vai ter mais tempo para fazer algumas coisas. É lá na universidade que tu pode fazer isso, que tu tem que fazer isso. Então, leia, escreva, se informe e busque contatos. Para tudo. Contatos com as tuas fontes, contatos com os teus futuros colegas, teus futuros chefes. Faça isso, porque se depois não fizer por ti, como tu falou, tem que fazer, a sorte tem que me encontrar trabalhando. É esse o recado, sabe? Faça por merecer as coisas, vá atrás, não vai cair no teu colo. Perfeito, que baita dica, hein? Baita dica, Nossa. Então tá. Muito obrigada, Jonatas, mais uma vez, Jonas. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.